Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, você que está chegando agora, que Deus possa abençoar sua casa, sua família, sua vida, que você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus, que abordaremos hoje e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero ressaltar aqui uma coisa interessante que nós falamos no último vídeo, falamos sobre o batismo do Espírito Santo e lá mesmo eu já dei uma pincelada nos dois dons que está discorrido já em 1 Coríntios 12, pelo apóstolo Paulo, a gente vê no batismo como Espírito Santo, né? Os dois não, vemos um deles. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos discorre dois dons oriundos do falar em línguas estranhas. Então, o primeiro nós vemos aí, né, o falar em outras línguas, é a capacidade que o Espírito Santo dá para que a pessoa fale em outro idioma. E ela não precisa, sem que ela tenha sido instruída, sem que ela tenha sido ensinada. Então, é uma capacidade dada pelo próprio Espírito Santo. Então, nós vemos isso, né, em Atos 2, a partir do versículo 4, ali, vai discorrer sobre isso. Então, nós falamos isso sobre o outro vídeo, mas eu não deixei de forma explícita, tá? São dois dons oriundos das línguas estranhas. E agora, o outro, que é, no caso, a interpretação de língua, já é dado esse dom para a interpretação da língua que nós falamos que é mistérios, as línguas estranhas que são conhecidas, né, que somente a Deus, é conhecida como mistérios de Deus. Então, a capacidade que o Espírito Santo dá a outra pessoa, né, de ouvir aquele que está falando línguas estranhas, línguas essas que são conhecidas somente ao Senhor, e de interpretar. Para o quê? Para a edificação da igreja. Interpretar a mensagem. A outra pessoa ela tem essa capacidade de ouvir como se estivesse falando aqui o nosso português, e ela tem essa capacidade de ouvir e transmitir isso, né, para a igreja. E o apóstolo Paulo até mesmo, ele aconselha, né, que busquemos também o dom de interpretação de línguas, porque a primazia não é só que a questão aqui mais importante não é só falar em línguas, né? Ele diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o importante é a interpretação. Por quê? Para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja também instruída. Então, eu já começo falando, né, salientando aqui, deixando bem expresso a questão dos dons oriundos das línguas estranhas. Mas vamos começar pelo começo sempre, como eu digo. Então vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, do 10, abre aí para a gente acompanhar. E vai estar assim, Paulo vai discorrer dessa maneira. A mais a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o discernimento de espírito, e a outra, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E aqui nós vamos começar pelo dom da sabedoria. O dom da sabedoria, ela está atrelada ao conhecimento também. E se refere ao que, Raquel? Refere-se às verdades espirituais reveladas por Deus. São verdades espirituais vindas do Senhor. E essas verdades são compreendidas, essa capacidade é gerada através do Espírito Santo. Então, isso é um dom, uma sabedoria. E essa sabedoria, que a palavra de Deus, esse dom da sabedoria, Paulo mesmo vai discorrer que ele mesmo não apregoava a palavra por sabedoria humana. E ele vai dizer, né, em 1 Coríntios 12, ele diz para os coríntios que ele não falou, a mensagem dele não se consistia em sabedoria humana, sabedoria do mundo, justamente para que a fé deles não fosse pautada nisso. Então, ele diz que ele pregava na virtude, na demonstração do Espírito e na virtude do seu poder. Então,
era através do Espírito Santo, com ousadia, com sinais, com maravilhas, e aí por diante. Então, essa sabedoria, existe duas sabedorias, a sabedoria humana e a sabedoria divina, que vem do Senhor. E eu gosto de um texto que está descrito em Provérbios 4, capítulo 5, 9. Vamos ler esse texto e peço que você também acompanhe. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Essa é a sabedoria vinda de Deus. A sabedoria que nos faz andarmos em graça e receber no fim da nossa lida com Jesus a coroa de glória. Então, essa sabedoria é uma sabedoria de Deus. Eu já não vou me ater tanto a esse dom, porque esse texto mesmo se explica por si só. Então, vamos lá. O próximo que nós vimos está falando sobre a palavra da ciência, mas aqui eu vou me ater, eu não vou me ater, na verdade, a essa palavra da ciência, porque nós só encontramos a palavra da ciência, essa expressão, essa frase, descrita na João Ferreira de Almeida antiga, na King James, na revista Almeida Revisada. Nós, nas outras versões, como a Shed, como as outras versões, nós não encontramos a palavra da ciência. Em prol disso, nós encontramos o dom da fé. Então, eu vou me ater ao dom da fé, porque nós não encontramos, né, ela referente às outras traduções, né? Então, vamos lá. A outra que nós podemos ver é o dom da fé. E eu me atenho ao dom da fé, porque o dom da fé é imprescindível para o crente. O apóstolo Paulo diz que a fé é o que nos faz vencer o mundo, né? Então, nós precisamos buscar esse dom imprescindível, dom esse que os apóstolos cheios do Espírito Santo tinham demais, em demasia. Então, em Hebreus 11, nós vemos a partir do versículo 35, eu vou ler aqui com vocês porque eu achei isso extraordinário. As mulheres receberam seus mortos através do quê? Da ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, elas acreditavam tanto no céu de glória, elas acreditavam tanto no céu, que elas não queriam mais, elas não tinham sua vida como preciosa. Elas acreditavam, a fé levou elas a acreditar de tal maneira, ter uma fé sobrenatural, que elas simplesmente rejeitaram para alcançar uma melhor ressurreição. E a outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens esse que a Bíblia diz que o mundo não era digno. Então, você vê, não somente aqui, homens cheios, tanto que você vê os apóstolos, né, tiveram mortes aí terríveis, né? Se a gente for estudar mais a fundo, a Bíblia não relata, mas de acordo com alguns historiadores, nós podemos ver que pela história, né, eles não tiveram uma morte lá tão legal, né? Então, nós vemos que através do dom da fé, a fé ela é tão importante que ela nos leva a celebrar. Hebreus 11, no todo o texto, nós podemos ver isso, tanto no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. Ele faz a junção aí dos dois tempos, das duas dispensações. Então, nós podemos ver, perdão que aqui saiu aqui o meu alarme, tocou e vamos lá, vamos seguir o texto. Então, nós podemos ver que através da fé, de acordo com o capítulo 11, podemos celebrar. A fé nos é dada, nos ajuda a ter perseverança, nos ajuda a conquistar, nos ajuda a alcançar livramento. Raabe mesmo teve o livramento dela e da sua família porque ela acreditou, ela teve fé. Então, ou seja, ela gera o livramento, ela nos dá resistência, assim como deram essas mulheres e aos apóstolos, que mesmo apedrejado, mesmo nós vemos aí o primeiro mártir, né, de Atos, Estevão,
por ele acreditar piamente, cheio do Espírito Santo, na fé de Cristo, mesmo diante da morte, ele não negou por causa da sua fé. Então, o dom da fé é imprescindível para o cristão. Vamos seguindo ao dom de curas e maravilhas, operação de maravilhas. Eu vou, dom da cura, tá? E o dom da operação de maravilhas, mas eu vou falar dos dois num só. Então, vamos lá. Em Atos 3, ali nós podemos ver a cura de um coxo. Pedro e João está ali e acontece a cura de um coxo através da vida dos apóstolos. Em Atos 5, versículo 15, nós vemos agora a manifestação do poder de Deus através da vida de Pedro, com o dom da cura. E olha o que vai dizer. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham os leitos, ou seja, cátres, né, que na King James está cátres, mas são leitos, e em macas. Na Almeida está camilhas, mas é macas. Então eles transportavam os leitos e as macas para as ruas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E ele, pela virtude do Espírito Santo, eles fossem curados. Por quê? Porque ele era tomado, eles eram tão cheios do Espírito Santo que até a sua sombra curava. Isso é algo interessantíssimo. E os povos vizinhos vinham e traziam outros enfermos a Jerusalém. Vendo, né, que isso estava acontecendo, eles estavam trazendo não somente os enfermos, mas também aqueles que estavam atormentados por espíritos malignos. Nós sabemos que existem espíritos malignos que atuam na enfermidade, espíritos malignos atormentadores da mente, da alma, e a Bíblia diz nesse mesmo capítulo, em Atos 5, que todos os quais foram levados foram curados. Né? Então, nós sabemos que existe a doença oriunda de algo natural e existe também a doença provinda também de espíritos malignos, mas aqui ele faz a distinção, tá? Tinha pessoas com espíritos malignos e tinha pessoas que precisavam de cura. Então, aqui nós vemos Atos 19:11, há também o Espírito Santo de Deus através da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que através dele, Atos 19, versículo 11, ele fala assim, e pelas mãos de Paulo, fazia sinais e maravilhas. Então, nós vemos esse dom atuando muito presente no livro de Atos. Vamos também ver agora sobre o dom da profecia. E o dom da profecia eu quero deixar bem aqui explicadinho, né? Que o dom da profecia ele precisa envolver a exortação, a consolação e a edificação. O apóstolo Paulo ele faz até essa comparação, né, do dom de línguas e dom na Coríntios. Se eu não me engano é Coríntios. Ao dom das línguas e aos dons da profecia. Ele fala, olha, busquem como primazia o dom da profecia, porque ele edifica, ele exorta, né? Ele traz a consolação. Então, Atos 19:6, nós vemos isso presente, né? Com ali os discípulos de João Batista. Quando Paulo chega em Éfeso, há 12 discípulos ali de João Batista, Paulo vai lá e pergunta, e aí, vocês são né, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles, nós não sabemos nem ainda quem é o Espírito Santo. E aí Paulo vai lá e ele fala assim, mas vocês são batizados por quem? Aí eles dizem, não, somos batizados por João Batista, né, aquele que pregava em prol do arrependimento, quebrantamento de coração, e foi o precursor de Jesus, né? Então agora na nova aliança, através da vida dos apóstolos, Paulo vai ali, batiza-os agora em nome de Jesus, para estabelecer ali a nova aliança, e põe a mão sobre os 12 e eles começam, são batizados, o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles começam a falar em línguas e profetizarem. Então nós vemos o dom da profecia aí muito presente nele, no próprio apóstolo Paulo, né? Então vamos lá. Temos também agora o dom de discernimento de espírito, o dom esse que eu creio que é imprescindível também para líderes, pastores, alguém com posições de cargos eclesiásticos dentro da igreja. Para mim, na minha opinião, é de algo imprescindível. Em Atos 13, do versículo 4 ao versículo 22, nós vemos ali o Elima, o encantador,
Quem era Elima? O texto vai discorrer que as informações que ele vai nos dar, que ele era judeu, só que ele era mágico, ele era um falso profeta, e ele era chamado de Bar Jesus. É como se esse nome, ele tivesse um nome fictício, né? Como fosse apenas um personagem. Ele não era um profeta inspirado pelo Espírito Santo, vindo diretamente de uma ordem divina. Não, ele era um falso profeta. E ele estava procurando, ele andava com Sérgio Paulo e ele procurava fazer o quê? Distanciar o Sérgio Paulo, que era um procônsul, da fé cristã. E aí ele começa, Paulo tá ali, né? E Paulo vê ele na cara dura, sem muito rodeio. Ele vê e percebe que o espírito que movia Elima não era o espírito do Senhor, né? E ele vai ali e já combate com muita veemência. Ele fala assim: ó filho do diabo, versículo 10, no mesmo texto de Atos 3, ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, né? Então, nós sabemos que ou é o espírito da verdade ou o espírito do erro. E como a gente sabe, Raquel, como eu já falei nos outros vídeos, que nós como diferenciar o espírito do erro e o espírito da verdade? Que o espírito do erro é aquele que primeiramente vai negar Cristo, Jesus como o Senhor, como o Messias, como uma divindade, como um Deus. Outra, ele vai afastar e vai procurar com a sua falácia, com a sua doutrina, com a sua filosofia, com a sua ideologia, te retirar, né, afastar a pessoa da fé cristã, da verdade da palavra de Deus, porque sabemos que a palavra do Senhor é a verdade suprema, independente das circunstâncias, independente dos tempos, das situações, ela é atemporal e ela é uma verdade absoluta, uma verdade suprema, independente de filosofias, ideologias, do nosso achismo, independente. Então, nós precisamos, aí a gente consegue, né, ver aonde está o espírito do erro. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse discernimento de espírito. Ele sabia que o espírito que estava ali não era já o espírito da verdade, era o espírito do engano, era o espírito da malícia. Então, isso é muito importante. E aqui eu finalizo, né, porque em 1 Coríntios nós vemos cada um dos dons, vemos da profecia, da sabedoria, nós vemos todos esses dons discorrido, né, pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Mas eu quero me ater que o apóstolo Paulo também, eu quero, né, terminar, que ele fala assim, olha, os dons são muito bons, mas existe um dom, algo maior, né, e é o que vocês precisam buscar. Os dons, ele é muito bom, Raquel, é muito bom, perdão, é muito bom, Raquel, é muito bom, mas por que ele é bom? Como eu disse no início, para edificação, para propagação do evangelho do Senhor, né, mas além desses dons, nós precisamos buscar algo maior, e outra coisa, Paulo nos orienta não a buscarmos esses dons de qualquer maneira, é buscar com zelo, buscar com diligência, mas ele diz que seria bom nós buscarmos o amor, né? No capítulo 13, ele fala que o amor é supremo a todas essas coisas. Ele já começa falando, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda, né, que eu desse o meu corpo para ser sacrificado, mesmo assim, mesmo que eu fizesse tudo, mesmo, né, se eu não tivesse amor, de nada valeria, não valeria nada. Né? Então, nós precisamos, sim, buscar os dons com zelo, com dedicação, para a edificação da igreja, para a conversão dos perdidos, mas também nós temos que ter como primazia em nossa vida o amor de Cristo, aquele ao qual nos ensinou. Amar o nosso Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, que você possa ser edificado nesse dia, nessa quinta-feira, que a graça do Senhor envolva a sua casa, a sua família, que Deus seja liberado sobre a sua vida, dons espirituais, para que o seu ministério flua, para que a igreja do Senhor, onde você congrega,
possa ser edificada e tudo para a glória dele, porque somos apenas vaso de barro. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Graça e paz.